Olá, este encontro que você vai assistir agora aconteceu no dia 2 de dezembro de 2020. Nele nós falamos muito fortemente a respeito dos nossos relacionamentos, como a gente se sente vítima, como a gente se sente atacada e como que a gente pode lidar com isso. Eu espero que seja útil para você. E se isso for útil, se isso for bom para você, por favor, dê um joinha para a gente, inscreva-se no canal, isso pode ajudar muito a gente. Muito obrigada. Boa noite a todos, agora são então 19h30, a gente está começando mais uma reunião para a gente conversar sobre um curso em milagres, né? Hoje a gente vai falar sobre relacionamentos, foi essa a sugestão, e a gente começou, eu sugeri, mas também a gente pode fazer de forma diferente, tá bom? Eu só tinha sugerido para a gente começar por essa frasezinha chata aqui, mas que a gente já pode rir também, né? A gente ri porque, na verdade, esse autor desse curso sempre tem razão, né? Então aí a gente vai ali, olha a frase chata, depois a gente vê que ele tem razão e a gente dá risada, certo? Então vamos lá. A frasezinha que eu tinha falado, né, sugerido para a gente começar, no capítulo 29, na parte 4, e o parágrafo é o 4. A sentença é a 1, tá? Quando estás com raiva, não é porque alguém falhou em cumprir a função que tu lhe atribuíste? Eu acho muito chata, não sei como que vocês veem isso, mas eu acho isso muito chato, né? Porque, afinal de contas, tem coisa que a gente tem toda razão de estar com raiva, não é? Toda razão. Então, não interessa se o negócio é pequenininho ou se é grandão, mas aí a gente, qual é? Parece, né? Até parece que o curso está tirando o direito da gente de ficar com raiva, tá? E ele não faz isso de jeito nenhum. A gente brinca de olhar para todas essas emoções que não são gostosas, porque elas estão por trás daquilo que a gente quer, não é? Que é achar a paz e achar o amor na gente mesma, tá certo? Então, mas para isso a gente tem que passar por essa fase, a gente tem que olhar para isso. E vamos lá, eu queria fazer só uma introdução, mas eu acho que hoje todo mundo consegue falar um pouquinho, né? Veja, nós temos muitos caminhos espirituais, não é? A gente conhece um monte de coisa, a gente conhece um monte de caminhos e tal. Mas a gente resolveu estudar esse curso, ou estudar esse curso também, não é? Então, este curso, ele faz o seguinte, ele leva a gente para o caminho espiritual por meio, né, ou através dos nossos relacionamentos. Então, a gente não tem que mudar nada nas nossas vidas. A gente não tem que sair, abandonar as nossas famílias e ir para um mosteiro. A gente não tem que sair de um trabalho porque, sabe, porque acha que esse trabalho não é digno de uma espiritualidade. A gente não tem que nada. O curso diz que aonde a gente está, com quem a gente convive, estes são os nossos salvadores. Os salvadores são todas as outras pessoas, aquilo que a gente vê como outras pessoas, não é? E o curso usa muito a palavra salvador, e às vezes a gente confunde um pouco, né? Já várias vezes, várias pessoas me perguntaram, quando ele fala salvador, ele está falando do Espírito Santo? Não. Quer dizer, de vez em quando ele fala, né? De vez em quando ele fala. É assim, ó, o Salvador, é o Espírito Santo, porque ele que corrige, né? A mente que está pensando junto com o ego. Mas ele se refere muitas e muitas vezes ao Salvador, a essas pessoas que estão convivendo com a gente. Então, veja, se aqui é lógico que depois que a gente olha direito para essa frase, né, a gente vê que ele tem razão, porque olha só, eu fiquei com raiva porque alguma pessoa fez alguma coisa para mim ou deixou de fazer alguma coisa para mim. Mas, assim, essa pessoa fez ou deixou de fazer alguma coisa que eu estava esperando. Não é isso?
tá? Então, o que aconteceu? Eu tinha dado um papel para ela, tá? Eu tinha dado um papel. Agora, a gente está falando aqui, eu estou falando aqui de uma forma consciente. Então, assim, ó, eu convivo com essa pessoa e tal e tal. Mas e quando eu não convivo com essa pessoa? E quando alguém que eu não convivo, que eu nem conheço, fez alguma coisa e me deixou com raiva? A dinâmica é a mesma, tá bom? É a mesma, moçada. Acontece que toda a programação do que a gente está vivendo aqui, tá? Toda essa programação, ela foi feita de forma inconsciente. Então, veja, se é a matéria-prima, não é? A matéria-prima de um mundo feito a partir de uma ideia de separação, a matéria-prima só pode ser culpa. O curso explica que a gente não aguenta olhar para essa culpa que está inconsciente, que é muito grande, não é? Então, o que a gente faz? A gente nega que a gente tem e aí a gente vê lá fora. Tudo bem? Eu repito isso muitas vezes, porque isso é muito difícil mesmo da gente aceitar. Mas agora voltando para cá. Então, eu posso não ter consciência dessa minha programação ou daquilo que eu estava esperando que alguém fizesse, ou aquilo que eu não estava esperando que alguém fizesse, tá? Isso, então, o que é quando o que acontece quando a gente fica com raiva? Eu acho que isso seria até legal quando da gente trocando mais, sabe? De eu não ficar falando sozinha. Eu acho que isso ia ser bem mais legal da gente trocar alguma coisa. Veja, a gente tem o direito, né? Direito de ficar com raiva. Nós temos esse direito. Por quê? Por que a gente tem o direito? Porque a gente é um aprendiz. E aí, o que você vai fazer? Você vai entender que essa raiva, ela pode se transformar, então, na matéria-prima para o Espírito Santo trabalhar com a gente. Ele tem essa forma de fazer. Se a gente não aceitar a raiva, não, eu estudo o curso há 22 anos, então eu não sinto mais. Eu já estou quase ascensionada, tá? Que isso daí, azar o meu, né? Azar o meu, porque aí eu simplesmente não olho para ela. Se eu não olhar para ela, vamos lembrar, todo mundo tem todas as emoções, tá? E o curso faz duas coluninhas, né, sobre essas emoções. Só tem duas. Ou ela é um amor, ou ela é medo, né? A emoção. Ou ela é amor, ou uma expressão de amor, ou ela é uma expressão de medo. E ainda por cima ele fala, quando as que estão na coluninha do medo, essas que estão ali, ele fala que são um pedido de amor, tá? Pior ainda, né? Aí, então vamos lá. Aí eu fiquei com raiva, né? E daí eu tô sabendo, eu tô olhando para isso. Se eu não olhar para isso, se eu não aceitar que isso daí, que eu estou com essa raiva, que eu tenho esse sentimento, né? Eu tô falando de raiva, mas pode ser qualquer um que não seja gostoso. Se eu não olhar para isso, eu vou começar a me sentir mal e não sei nem por quê, tá? Então, muitas vezes a gente tem várias expressões, né, de um mal-estar, porque a gente não olhou para ele, entende? Mas a gente não sabe que está ali. Quando você olha e você aceita, né? E você aceita, aí você sabe com o que você está lidando. Fica claro isso, gente? Tá? Se eu não olhar, eu não sei com o que eu estou lidando. Aí vão aparecer 1000 fantasmas na minha mente, tá? Pode ser isso, pode ser doença, pode ser um encosto, pode ser não sei o quê, pode ser o quê. E, na verdade, é, assim, olhar para dentro, aceitar aquilo que tem ali, aceitar que eu sou um aprendiz, que não tem problema eu sentir nenhuma dessas emoções, porque a gente tem todas, todo mundo tem todas, não tem uma pessoa que não tenha, tá? Qualquer coisa, porque a mente é uma só. A mente egóica também é uma só, embora pareça ser muitas, tá bom? Então todo mundo tem. A gente pode lidar melhor com uma do que uma pessoa, a gente pode manifestar uma emoção mais do que outra pessoa, mas todo mundo tem, ok? Então, a partir disso, né, a partir do momento em que eu aceito
que eu tenho essa emoção, aí é o começo do lidar com ela, ou do perdão. Tudo bem? Do perdão que o curso vai ensinando para gente, tá? Então, e aí são todos aqueles passinhos ou raciocínios ou, né, tudo que a gente passa. Olha, eu começo a ver que eu fiquei com raiva porque eu ainda sinto que tem outra pessoa lá fora. Eu ainda sinto que ela fez alguma coisa que eu não estava esperando, ou não fez alguma coisa que eu estava esperando, né? Tanto faz. Eu estou falando de situações aqui, mas a gente já falou, né? Pode ser pessoas que a gente não conhece, ok? Mas, então, assim, ó, aí todo o arsenal do ego, que eu não acho que vale a pena a gente esmiuçar tanto assim, vale mais a pena a gente trocar uma ideia, né? Mas todo o arsenal do ego vai ser usado. Não interessa se ele vai falar para você, olha, né? Porque no mecanismo da raiva é assim que acontece. O primeiro pensamento que a gente tem é que raiva, não é? E que injustiça eu sofri, ok? Né? E que injustiça. Aí o ego vai dizendo assim, ó, isso mesmo, você foi muito injustiçado. Aí depois a conversa pode mudar, mas ele pode falar, olha, você precisa se vingar ou você precisa se defender. De repente pode mudar a conversa. Aí ele fala, ei, peraí, mas sabe, eu acho que aquela pessoa, você não precisa fazer nada contra ela, porque você é superior a ela, né? E por aí vai. Tem milhares de nuances nisso. A gente vai olhando para isso e vai pegando toda a teoria que a gente já tem. E quando a gente não tem, a gente dá um tempo e a gente vai pensando mais ou vai trocando ideia com as pessoas, tá bom? E aí isso tudo vai formando na gente a decisão de não sentir, tá bom? Mas a decisão de não justificar essa raiva. Porque se eu justifico, se eu tenho toda a razão, a outra pessoa é culpada e eu sou vítima, aí eu não tenho mais o que fazer. O que acontece com a minha mente quando faz isso? Então, a gente precisa dar uma olhada no todo, né? No todo, para a gente poder entender mais ou menos. Veja, se a outra pessoa ela tem o poder de fazer alguma coisa contra mim, né? Porque sentir raiva, inclusive, não é gostoso, ok? Se ela tem esse poder, isso quer dizer que ela, de alguma maneira, é mais forte do que eu e ela vem de outra coisa. Ela não sou eu, ela não é igualzinha a mim. Aí ela é mais forte e aí ela consegue fazer alguma coisa contra mim. E aí, o que significa isso? O que está escondido ali atrás? Está escondido ali atrás o reforço da ideia de que eu não sou o filho de Deus. Porque o filho de Deus não seria atingido. Tudo bem? Outro aspecto que a gente pode olhar, né? É tudo junto, tá? Então, outro aspecto é assim: a pessoa fez alguma coisa, ela conseguiu me atingir. Se ela me atingiu, é porque eu estou separada dela. Se eu estou separada dela, eu estou separada de Deus. Se eu estou separada de Deus, foi porque eu o traí. Então, a culpa que eu estou pondo nela, na verdade, reforça em mim. Eu não sei se fica claro para todo mundo, porque a gente tem uma moçada aqui, que eu acho que, né, uns são mais recentes nesse estudo, os outros são mais antiguinhos no estudo. Então, se não estiver claro, eu acho que era legal a gente ir conversando, tá bom? E falando alguma coisa. E, aliás, alguém gostaria de falar alguma coisa já? Tá tudo bem? Aí eu já sei. Fala. Fala, Laura. Oi, E eu quero aí? me atrever aqui a falar assim, que você falasse um pouquinho também, que a gente está falando assim, de se sentir atingida quando nós somos vítimas de alguma postura da outra pessoa que eu estou me vendo separada dela. E
quando a gente, só traz pra gente assim, quando a gente se sente atingida mesmo se for um caso de uma violência física, que é no caso da violência física, como que a gente trabalha essas questões que você nos trouxe agora? É isso, obrigada. Eu que agradeço, né? Ó, mas vocês todos podem me ajudar, tá bom? Todo mundo a gente pode falar junto, ó. Vamos lá. Laura, não muda nada, tá bom? Não muda nada. O raciocínio é sempre o mesmo. Só que, quando a gente fala, e outra, né? A gente vai falar assim, ó. Quando você tem o direito de ficar com raiva, tá? Quando você tem esse direito, não quer dizer que você não precise se defender, entendeu? No comportamento, eu quero dizer, ok? Não quer dizer nunca que a gente não precise se defender no comportamento. A gente só vai entendendo que a gente não precisaria nem se defender e nem ficar com raiva quando o todo vai acontecendo, quando eu vou me desligando da ideia ou da certeza, né, de que eu sou um corpo, e que eu tenho essa personalidade, ok? Então, é óbvio que você sofreu uma violência física, né? E existem coisas que são muito difíceis mesmo, né, para a gente ver, às vezes não é com a gente, né, mas, por exemplo, com criança, com animal e tal. Então, aí a gente fica preso mesmo nessa raiva. Porém, quando a gente consegue voltar esse raciocínio, fazer com que essas ideias sejam coerentes, a gente se afasta e a gente vai para um lugar, mesmo que isso não dure. Isso muitas vezes acontece só no nível intelectual, tá? Depois de um tempo é que vai caindo, é que a ficha vai caindo e no nível emocional também vai ficando mais coerente. Mas veja, se tudo isso é inconsciente, o que diz o curso? Eu estava aqui sozinha, né? Entrou sei lá, um nóia, um ladrão aqui, arrombou a porta, veio aqui e me deu uma facada, ou um tiro, ou qualquer coisa. Eu não tinha nada a ver com isso, tá? Eu não tinha nada a ver com isso. Eu nem conheço a criatura, mas ele veio aqui. Vamos lá. A gente está raciocinando, ninguém está falando que a gente vai entrar nisso ou que vai cair nisso rapidinho. Mas olha, se essa programação de culpa já tinha acontecido inconscientemente, não é isso, tá? Todas as situações aqui, elas já aconteceram em algum nível, porque já aconteceram, porque a gente está falando da diminuta e louca ideia, não é? Que isso daqui é um sonho de separação que jamais atingiu o céu. Mas aí eu tenho a minha carga de culpa que vai ser expressa em algum lugar, principalmente porque a gente não olha para tudo para ela, não é? Se eu vou olhando, eu vou dispensando. Então, muitas coisas eu vou dispensando, mas eu não fiz tudo. Então, eu vou ficar com raiva, sim, do ladrão, da pessoa que veio me atingir fisicamente ou emocionalmente. Tanto faz, ok? Tanto faz. Eu vou ficar com raiva, sim. Só que o andar da coisa, para que a gente está falando sobre isso? Vamos lembrar? Ó, eu estou falando que o curso está falando, eu não, tá? Então, o curso diz que se todo mundo tem, né, todos os sentimentos, e tendo esses sentimentos, a gente precisa lidar com eles, a gente precisa olhar para eles e precisa entender o que acontece na teoria e depois na prática, para que aí eles se desmanchem para a gente e a gente não precise mais, ou pelo menos não nessa intensidade. Então, veja, se eu tenho uma programação de culpa, que é, né, esse mundo, e a gente vai escapando dela quando a gente tem uns momentos de paz genuína, de extensão de amor e tal, a gente vai escapando desse roteiro, né, de culpa. Eu não gosto de usar essa palavra, senão causa um pouco de confusão para todo mundo, mas vamos lá, dessas historinhas nossas de culpa. Aí, o cara que entrou aqui e me deu um tiro ou uma facada, sei lá o quê, ele é tão vítima quanto eu desse sistema. Neste momento, eu estou aqui quietinha, né? Eu estava até fazendo minha oração e tal, entendeu? E aí ele entra e faz uma coisa dessa. Só que
Se eu puser toda a culpa nele, ou se eu me fechar para olhar para esse raciocínio, eu vou cair na mesma coisa que a gente estava falando. Olha, eu sou uma vítima, eu sou uma coitada, eu não tenho nada a ver com isso, tá? E aí o que vai acontecer? Eu vou me sentir fraca, separada, muito longe de ser o filho de Deus e culpada, mais culpada ainda, porque eu tô me sentindo assim separada e fui eu mesmo que fiz, tá bom? Então a culpa que eu ponho nele, ela vai ser reforçada em mim. É a mesma coisa, só que é claro que, vamos supor, eu tô aqui quietinha e tudo mais, o cara tenta abrir a porta, tá? Ele tenta abrir a porta, ele faz um estardalhaço, eu vejo que ligo para a polícia vem aqui e prende. Eu vou agir normalmente, tá bom? Eu vou agir normalmente, a gente não vai fazer nada. O que nós estamos fazendo é raciocinando. Por quê? Porque dentro das dificuldades que nós temos nos relacionamentos, né? Qual é o movimento do sistema de pensamento do ego? O movimento é sempre o mesmo, tá? Tem uma culpa, eu não quero olhar para ela, eu digo não, não é minha, eu projeto. Às vezes eu digo não, não é minha, mente, mas eu penso que é minha, Maria Amélia, tá? Eu penso que dá na mesma eu botar a culpa em você do que e em mim. Tanto faz, tanto faz. O reforço vai ser igual, ok? Alguém quer falar alguma coisa? Tem uns... O Flora, aí. Maria Amélia, eu queria te perguntar o seguinte: nessa sequência, quando acontece uma situação e você percebe que você está projetando aquele mal-estar fora, quando você se dá conta, você entra em contato com o que você está sentindo, com seus pensamentos, e primeiro você sente isso, para depois você toma a decisão de entregar para o Espírito Santo, para Jesus. Jesus, cura a minha mente, né, em relação a isso que eu estou sentindo, os meus pensamentos. Eu entrego a emoção e depois entrego os pensamentos. Eu queria saber se está certo o jeito que eu estou fazendo, tá? Tem um pouco de, às vezes me dá, é que eu sinto um pouco de paz, eu sinto paz depois, então, mas ainda às vezes sinto que talvez eu não esteja fazendo corretamente. Queria te escutar sobre isso. Obrigada. Então, vamos lá. Não, eu que agradeço, viu, Flora? Vamos lá. Eu sei que existe na gente, em todo mundo, né, uma vontade, sabe, de encurtar esse caminho, né? De encurtar. Ó, peraí, eu não quero. Não, eu já sei que a raiva não é legal ou que outros sentimentos não são legais e eu quero encurtar esse caminho. Eu já quero entregar para o Espírito Santo, sabe? Eu já quero fazer isso, tá? Só que é assim, é praticamente impossível a gente fazer isso de forma tão rápida. Não é impossível, mas é assim, enquanto nós estamos aqui ainda, né, no começo de um treinamento, é muito difícil a gente conseguir fazer isso, principalmente se a situação for difícil para a gente. Eu falo para a gente por quê? Porque uma situação difícil para mim, você pode tirar de letra, né? Você fala, nossa, por que você está sofrendo com isso, Maria Amélia? Não é? Tá? Então, veja, a gente olha, Flora, tá certinho isso, só que estão muitas coisas envolvidas, muitas coisas. Você já aprendeu que o Espírito Santo está aí a seu dispor. Isso é muito legal. O que a gente não aprendeu ainda, e eu me ponho sempre no meio de todos, embora eu já tenha muito tempo de treino, né? Eu não sei se adianta muita coisa, mas vamos lá. Não, estou brincando, tá, gente? Adianta, por quê? Porque a gente vai assumindo, eu acho que a palavra é essa mesmo, a gente vai assumindo uma confiança no Espírito Santo. A gente não confia, a gente não confia. A gente não confia porque ele representa um amor, o qual a gente fez dele um inimigo, né? Já que a gente pensa que a gente traiu o amor, ok? Que a gente traiu Deus, tá? Então a gente fez dele um inimigo. Aí, ao mesmo tempo, isso vai acontecendo, certo? Tem hora que não vai ser muito, como é que fala?
Fala que a gente não vai achar muito justo já entregar para o Espírito Santo, entendeu? Acho que não é muito justo, sabe? Porque, veja, a pessoa realmente me machucou, né? Ou com um revólver, com a faca, ou psicologicamente falando, emocionalmente falando. Então, ela realmente, no meu sentimento, ela realmente me machucou. Isso não quer dizer que na realidade aconteceu, né? É que a gente está falando de lidar com esse filme. Então, Flora, a ordem é essa, só que ela não é tão direta assim. Mas a ordem é essa. Eu preciso, primeiro, assim, aceitar que eu tô com raiva, não é? Aceitar, olha, por quê? Porque todo mundo tem, porque eu também sou uma estudante e tal. Quanto mais facilmente eu consigo aceitar isso, mais facilmente eu posso dispensar. E essa dispensa é realmente junto com o Espírito Santo, que é o que o curso chama de perdão, ok? Para isso, eu tenho que lembrar desse arsenal de coisas. É um arsenal inteiro que não dá para a gente lembrar disso neste momentinho, né? Então, para cada situação, e para algumas vai ser muito mais, a gente pega, a gente faz isso, a gente olha, a gente fica brava com Jesus, porque olha o que ele fala aqui, né? Puxa, a outra pessoa está fazendo alguma coisa diferente daquilo que eu esperava dela, não é? Então, e eu acho que, assim, eu acho não, realmente é muito importante a gente lembrar de trazer isso, nem tanto para situações extremas, mas mais para essas no dia a dia, com as pessoas com quem a gente convive, sabe? Porque assim que você começa a olhar para isso, fala, ego, já sei, entendeu? Eu tô com bronca de mim mesma, né? Porque fui eu que botei essa expectativa, entende? Fui eu que esperava um papel diferente dela, sabe? Aí, então, vem todo um arsenal. Aí eu vou lembrando que a pessoa é tão vítima quanto eu. Aí eu vou, mesmo nos casos extremos, né? Eu vou lembrando que ela é tão vítima quanto eu. Eu vou lembrando que esse aqui é o meu filme. É o meu, em algum lugar, mesmo que eu nunca tenha visto o assaltante, tá? Nunca tenha nem ouvido falar. Em algum lugar eu pedi ou fiz um acordo, vamos falar assim, né? Que não com ele exatamente, mas alguma coisa que me tornasse vítima. Vamos lembrar também por que a gente precisa desse sentimento de vitimismo, né? A gente precisa dele, porque a gente quer ficar bem na fita com Deus. Então a gente quer achar a culpa em outro lugar, não é? Mas outro lugar também pode ser na gente. Tá? Eu sei que essa é uma parte difícil da gente entender, mas é assim, ó, enquanto corpo e personalidade, eu ainda não sou o filho de Deus, Maria Amélia, né? Então eu ainda não sou. Então, mas eu vou descobrindo aos poucos também que eu que carrego esse sentimento de culpa, posso curar todos os meus irmãos, todos, tá bom? Sem exceção, porque a mente é una. Quando eu me curo, curar nesse sentido agora é quando eu me livro da culpa, ok? Se eu estou vendo projetada em alguém, eu já estou sabendo que é isso mesmo, tá? Que ainda continua sendo a minha, né? A minha projetada em alguém. Quando eu estou me sentindo culpada, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Eu estou projetando também, é a mente que está projetando na Maria Amélia. Então, assim que a Maria Amélia começa a se perdoar, que o processo é igualzinho, veja, vamos falar do extremo e vamos falar das pessoas que vivem aqui junto com a gente. Ó, no extremo, quando eu não conhecia a pessoa que veio aqui, me deu tiro, a facada, blá, 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 tá? Eu não conhecia essa pessoa, ela não pode estar agindo agindo com uma base que não seja medo. Tudo bem? Isso dá para a gente aceitar, né? Se ela tivesse em paz, conectada com Deus, ela nunca estaria agredindo outra, que na verdade é ela mesma, não é? Ela não faria isso, certo? Então essa pessoa não faz isso.
A gente vai lembrar disso tudo. Olha, nós, as outras pessoas, as pessoas que estão em volta da gente, né? Às vezes a gente fala assim, não é possível, né? Uma pessoa que convive comigo, não é possível, eu já falei 1000 vezes o que eu gosto e o que eu não gosto. Não é possível que essa pessoa continue fazendo isso. É possível. Porque a gente vai lembrando, e essa parte é horrível, né? Essa parte é horrível. A gente vai lembrando que, né? Eu não posso fazer nada com a outra pessoa. Nada. O que eu preciso mudar é a minha própria percepção. Eu sei que eu já falei isso em alguns encontros nossos, mas isso precisa ficar claro para todo mundo. Olha, eu trabalho ou moro com alguém que me agride constantemente. Pode ser físico ou pode ser emocionalmente. Eu não estou dando conta de lidar, eu vou me afastar, eu vou me separar, eu vou sair de perto. Eu saio, isso não tem problema. Tá? Não tem problema, porque o processo do perdão, ele não é um processo comportamental, ele é um processo mental. Sou eu com eu, ok? Tá? É eu com a representatividade daquela pessoa que aquela pessoa tem para mim. Gente, se isso não tiver claro, vocês precisam falar comigo, tá? Se isso daí tiver alguma coisa estranha, fala, Deia. Eu não sei se a Aline também, mas desmuta. Fala, amor. Amélia, me escuta bem? Escuto. É o seguinte, eu fico em dúvida, porque depois que eu comecei a estudar o curso, teve uma questão com uma pessoa próxima, a pessoa não estuda o curso, tá? Mas ela sabe, através de mim, das ideias do curso. E aconteceu uma situação estranha, e na situação, eu consegui falar para a pessoa assim, ó, eu não me senti na hora ofendida, e eu consegui falar com ela de forma amorosa, e eu disse para ela assim, ó, tá projetando isso. Aí a pessoa ficava, antes disso, quando eu falei, a pessoa ficou meio assim, né, com surpresa. Porque, claro, ela não exercita, ela sabe o que são as coisas do curso, mas não pratica, né? Eu, bem ou mal, pratico de algum jeito. Mas, assim, a pessoa foi ficando chocada, porque eu dizia coisas para ela que eu acho que ela nunca teve a oportunidade de refletir sobre, e ela dizia assim, ó, tá estranho isso, não deveria ter esse tipo de comportamento. E eu dizia, mas eu não consigo ter outro tipo de comportamento. Eu me vi agindo de forma que eu jamais agiria numa situação parecida antes do curso. E naquele momento bem específico, eu realmente sentia amorosidade e eu tentava ajudá-la. Eu dizia, tu está projetando, isso não tem nada a ver com nada fora, não tem a ver comigo, não tem a ver com a nossa relação. E a pessoa tentava justificar no ego. Não sei se tu me entende. Ela mas eu estou sentindo isso, mas eu estou pensando, mas é total. O que aconteceu foi o seguinte, passou um tempo e longe da relação com essa pessoa, eu tenho umas reações de raiva comigo, assim. Por exemplo, eu enceno mentalmente comigo e eu digo, essa pessoa é burra, né? Ela não percebeu. Aí eu volto, certo? Eu fico nesse vai e vem. Só que tem uma situação assim, ó, eu acho que é o meu personagem que nesse momento quer se afastar fisicamente da pessoa. Porque eu também acho que eu não estou contribuindo. Se eu chego lá com esse sentimento amoroso e ela não aceita, também não ajuda nós duas, né? Aí eu não sei como proceder, eu fico nesse vai e vem. Tá. Eu acho que eu entendi, ideia. Vamos lá. Vou tentar ver isso, porque é muito comum a gente tentar fazer isso, veja. E principalmente quando a gente começa a estudar o curso, né? A gente vê tanta coerência que a gente queria passar para as outras pessoas, né? A gente queria que elas também entendessem, queria que elas também sentissem aquilo que a gente sente. Mas existe uma armadilhazinha, sabe, Ideia? Que aliás, são muitas, né? Mas o ego é bem sacana, assim. Não deixa a gente ver. Veja, a correção dela e tentar mostrar o que você sente,
para ela, ou qual é a dinâmica que está acontecendo entre vocês, isso é eu mais ego, né? Eu tenho uma aluna que fala, sou eu mais o ego mais eu, somos 4 fazendo essa mesma coisa, tá? Então, o que a gente faz numa situação como essa é sempre, sempre, sempre voltar para dentro, sabe? A outra pessoa tem o ritmo dela, ela tem assim, a forma como ela vê, ela tem o aprendizado dela, e não é com a gente, tá? Não é com a gente, e não somos nós que fazemos a correção, nunca, nunca. Nós vamos fazer a correção com, assim, da forma como nós a percebemos. Veja, se ela continuar do mesmo jeito e ela não te perturbar mais, não tem problema nenhum. Se ela continua assim e ela ainda te perturba, então é olhar para dentro. O que representa isso? Tá? Por quê? Por que essa perturbação? Que nome tem essa perturbação? Isso é super importante, né? O nome que essa perturbação tem. Por exemplo, ela pode estar querendo, sei lá, ela pode estar querendo passar perna em você, ela pode estar querendo ser melhor que você, ela pode estar querendo um monte de coisa, mas isso é a sua percepção, é sempre sua. E aí, veja, por mais que a gente teorize, né? Por mais que a gente teorize e que essas coisas vão ficando mais claras para a gente, ainda vão ter umas encrenquinhas, né, por perto. Ainda tem uma outra encrenquinha, sempre tem uma pessoa que faz alguma coisa que não quebra. Mas, veja, a gente vai curando, e eu estou usando a palavra curando de propósito, tá bom? A gente tá, porque é a cura mesmo dos relacionamentos dentro dessa dinâmica curtinha que o curso apresenta. Sou eu, não é ela, né? Sou eu. E se agora for necessário ou for melhor para nós, para vocês duas, sei lá, para vocês duas pessoas se afastarem fisicamente, legal, afastem-se. Por quê? Porque muitas vezes pertinho, né, a coisa fica mais difícil, né? A coisa fica muito mais difícil. Mas mais longe você consegue enxergar melhor ou observar melhor. Observar é uma palavra muito importante. A gente observa. E aí, quando a gente observa, a gente consegue observar a gente mesma, né? O papel que a gente está tendo ali, o papel que a outra pessoa está tendo ali, o que aquilo representa para mim. É sempre para mim, para mim, para mim. Ok? Não tem nada, muito pelo contrário, não tem nada de egoísmo nisso, tá bom, gente? Então, não tem nada. Eu vou achar. Esses dias eu falei, segunda-feira, acho que foi segunda-feira, com um aluno, uma coisa que ele está começando a estudar agora e ele não entendeu direito, mas eu posso falar para vocês que aí a gente explica, né? Ele não entendeu direito ainda porque vai fazer outra aula depois, mas olha só, quando a gente começa a priorizar a gente, quando a gente começa a respeitar a gente, né? Essa priorização ou este grande respeito que a gente tem por nós mesmos é o ponto de partida para o verdadeiro altruísmo. Tá? Esse é o ponto de partida. Porque, assim, não vamos nem chegar longe, a gente não vai ficar pensando ainda, né, que as mentes são unidas, que é uma mente só. Mas a gente faz assim, olha, o respeito que eu consegui comigo, ou a atenção que eu tiver comigo, que eu conseguir ver exatamente o que eu quero, o que eu não quero, mesmo que sejam coisas bobas, tá bom? Isso vai fazer com que eu estenda esse respeito para todos. E veja, eu só vou brigar com alguém se eu estiver em conflito. E eu estou em conflito quando eu não olho para dentro. Se eu olhar para dentro e perceber que ali tem um conflito, aí eu olho para ele e penso, sabe, como é a resolução desse conflito? A hora que eu tiver que falar com alguém, eu já estou em paz. Pelo menos coerente isso, gente? Tá? Pelo menos coerente? Eu posso. Então, olha, com os outros, a gente vai deixando, quando eu tenho... Aline, você já fala, tá?
quando tem outras pessoas, quando a gente tem uma pessoa falando, né, de um relacionamento junto comigo, que é o aluno, ele fala, é ele ou ela, é ele ou ela, é ele. Esquece ele, eu não quero nem saber dele, tá? Não me interessa ele ou ela, né? Não me interessa. Me interessa aqui, ó, vamos lá. Qual é a sua percepção? Ou o que é que você dá, como que isso está significando para você, o significado que isso tem para você. Isso é o importante, tá? Não sei se melhorou isso, Déia, mas você está mutada. Melhorou, ajudou sim, gratidão. Ah, não, então tá bom. Vamos lá, que o assunto é o mesmo. Aline? Oi, Maria Amélia. Eu acho que você já falou um pouquinho, mas eu queria te ouvir um pouco a respeito dessa diferença, assim, de trabalhar as coisas na mente e na forma, no que diz respeito a relacionamento, né? Porque, como a Déia disse, às vezes e você também disse, às vezes a gente não consegue ficar perto da pessoa, assim, mas precisa trabalhar coisas na mente a respeito da pessoa, daquele ser, né, que na verdade é a gente mesmo. Em relação ao curso, isso é coerente? É assim mesmo? Como vê isso? Isso. Muito bom, Aline, também, tá? Todas essas contribuições são muito preciosas, gente, porque são aspectos da mesma coisa, tá? Então, aspectos do mesmo jeito que a gente tem que lidar. Ó, veja, a outra pessoa é chata. Vamos falar chata, né? Porque chata é bom, a gente não tá falando um palavrão, né? Então, assim, aí a gente aguenta. Então, a outra pessoa é chata. Não vai adiantar você ficar falando, não, ela não é chata, eu preciso ver o lado bom dela, sabe? Nossa, eu preciso achar as qualidades boas dela, não vai adiantar. Ela é chata, pronto, acabou. Entende? Fim. Agora, se essa chatice te perturba, não é? Porque eu não conheço só uma pessoa chata, né? Eu conheço várias. Umas me perturbam, outras não. Entende? Né? O que a gente vai lembrando? Entende? Lembrando que a representatividade daquilo, né, é o que me machuca. A interpretação que eu tenho daquilo é o que me machuca. E não a situação em si. Tá bom? Aí, um truquezinho muito legal que a gente pode usar junto com o Espírito Santo é assim, ó. A chatice está lá. A pessoa é chata, ela tem a chatice, ok? Só que a gente olha através daquilo. A gente vai lembrar longe dela, porque perto ninguém aguenta, tá bom? Mas longe dela, você pode lembrar. Ela não é só a chatice. Em primeiro lugar, ela não é só a chatice, né? E em segundo lugar, a gente está falando de uma característica e não dela. Você começa a derrubar essa pirâmide sólida, né? De ter conceituado, de ter julgado aquilo ali daquela forma, junto com o ego, tá bom? Não estou dizendo que está errado. Eu não sei se fica claro isso para vocês, gente. Ó, a gente faz esse movimento, né, de forma assim, a gente está olhando, a gente está sabendo que é o ego, né? Eu com o ego, ok? Então é isso que me perturba. Aí eu acho o nome, né, daquilo que me perturba. Depois eu vou lembrar que eu também tenho chatice. Ah, não, tô quase censurada, eu não tenho. Azar o seu. Tem também, entendeu? Então, ó, gente tem também. Aí, e veja, muitas vezes, né, vou entrar num outro assunto que eu nem queria, porque esse também é super importante, mas é assim, ó, vamos ver. Se eu não suporto pessoas chatas, se eu não suporto, isso quer dizer que eu não suporto a minha chatice. Mas vamos supor que às vezes eu faço um esforço enorme para não ser chata. E aí eu fico em conflito comigo mesma. Tá? Eu fico em conflito, por quê? Porque eu estou fazendo um esforço enorme, que muitas vezes eu quero falar para alguém, ó, meu, vai lá caçar coquinho na descida, vai. Ó, vai lá, sabe, né? Fazer alguma coisa longe de mim, né? Ver se eu tô na esquina, entendeu? Mas não, chatice não. Pode ter acontecido da gente ter ouvido de alguém muito importante para a gente, em alguma vez, né? Que pessoas chatas, elas são horríveis.
Às vezes a gente era criança, a gente nem sabe disso, né? Nem sabe, nem tem consciência disso. As pessoas chatas são horríveis. Então a gente faz de um tudo, né? Não falo assim, tá? Mas ó, a gente faz de tudo para que nunca sejamos taxadas como chatas. Só que fazer tudo para nunca ser taxado como chata vai trazer um conflito para mim. Por quê? Porque muitas vezes eu estou passando por cima de alguma coisa, sabe, minha, estou deixando as pessoas invadirem, estou fazendo, sabe, tudo, e não estou nem percebendo. Então, quando o curso diz para a gente, olha para dentro, examina a sua mente, sabe, veja o que tem ali. Ele só vai falando para você, você também tem chatice, isso aqui chatice não é você. Chatice é uma característica. Aí você começa a pensar, putz, eu também tenho chatice. Ah, então tá, tudo bem. Aí você começa a olhar para a pessoa, além da chatice dela. E nesse ponto, ou pelo menos um pontinho depois, não precisa ser nesse ponto, mas pode ser um tempo depois, você já começa a sentir alguma coisa mais próxima de compaixão, paciência, sabe? Mesmo que você não esteja convivendo mais com essa pessoa, tá? E que é muito saudável quando você não está bem com alguém, é muito saudável vocês darem um tempo de separação física. É muito saudável, porque você começa a pensar, quando a gente está próximo, né, e assim, aqueles comportamentos são iguais, fica só aquilo, não é? Fica só aquilo na mente da gente, olha, a gente só vê aquela chatice, a gente só vê aquilo. Quando se sai, aquilo se desvaria um pouco, abre um espaço para que você possa, inclusive, né, ouvir o julgamento do Espírito Santo a respeito do chato, entende? E aí, o Espírito Santo não vê, ele fala, não, tem chatice também, pode deixar, entendeu? Mas ele não é aquilo. E aí a gente começa a aceitar. E aí, quando a gente começa a aceitar, a convivência vai melhorando. E a gente vai vendo que, na verdade, é uma delícia a gente não ficar presa a esses julgamentos condenativos. É uma delícia. A gente vai ficando muito bem. A gente vai ficando, sabe? Vai ficando bem, já não liga mais, entendeu? Tem outras coisas mais importantes para fazer. Deixa o chato com a chatice. E, de repente, ele pode ser até que ele não fique tão chato, né? Porque aquilo ali estava ali, entende? Eu não sei se era bem isso também que você queria, Aline, que era mais ou menos isso que você queria que eu falasse, mas... Não, foi ótimo, adorei. Muito obrigada. Então tá, porque é isso, né? Porque aí... Alguém mais? Oi, Solenilda. Oi. E aí, Helena? Sol, pode me chamar de Sol. 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 Todo mundo. Boa noite a todos. Maria Amélia, olha só, então, quando o curso fala, que eu estou iniciando o curso agora, né? Uhum. Quando o curso fala que, tudo que a gente vê no outro é uma projeção nossa, então é tudo mesmo. Tudo que a coisa boa também. No outro. Não, mas as coisas boas também, Sol. Também, né? As coisas boas também, tá? Sim. Então, sempre que me incomodar, qualquer atitude do outro é uma projeção nossa, está dentro. Sim, mas veja, eu posso, por exemplo, me incomodar com uma atitude ou com uma mania de alguém, e eu posso nunca ter me comportado daquele jeito, e nunca vir a me comportar daquele jeito, tá bom? Sim. Mas o que representa aquilo para mim? Tem uma autora chamada Debbie Ford, ela trabalhava, quando eu li o livrinho dela, aquela das sombras, eu não me lembro agora o nome, mas é da sombra, ela trabalhava com Deepak Chopra. Efeito sombra. E tem o efeito sombra, é isso mesmo. E o efeito da sombra, eu acho, não é? Não lembro mais também. É isso. Tem até um... Como é o nome dela? É Debbie Ford. Tem um documentário no YouTube. Tem várias coisas, tem isso, não, mas esse que eu tô falando é um livrinho chamado, eu acho que é assim, ó, o lado sombra dos buscadores de luz, é isso mesmo, gente, lembrei, o lado sombra dos buscadores de luz. Aí ela dá um exemplo que eu acho muito legal,
Só que faz muitos anos, eu não sei se é exatamente assim, tá? Mas ela dá um exemplo assim, que aí a pessoa cospe na rua, sabe? Cospe no chão. Então aquilo incomodava de um jeito que ela tinha vontade de esganar, de matar, sabe? De acabar com aquilo, né? Quando você pensa, o que representa aquilo? Representa uma falta de educação ou uma falta de higiene, sei lá o quê, que eu também não lembro mais do livrinho, mas o que representa? Se representa isso para mim, eu posso nunca na minha vida cuspir no chão e nunca na minha vida ter cuspido no chão, mas a representatividade, sabe? Tipo, nossa, é uma pessoa deplorável. Então, alguns pensamentos deploráveis eu devo ter tido na minha vida. Julgamentos, né? Isso, e pensamento mesmo, sabe? Ai, que ódio daquela pessoa, que nojo daquilo lá, blá, 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 blá. Então, aquilo representa, tá? Representa o que eu nego em mim. Mas é uma representatividade, não quer dizer que a gente vai agir, ou já agiu, já tem agido com aquilo, tá? Tudo bem? Então, mas tudo é uma projeção, Sol. Tudo é projeção. Tá bom? Então, na verdade, o outro funciona como uma testemunha, então, do que a gente tem dentro da gente. Essa palavra é ótima. Que a gente precisa olhar, né? Isso, é uma testemunha. Okay. É uma testemunha. A gente ainda vai resistir muito, sabe? A essas testemunhas daquilo que tem em mim. A gente ainda vai resistir muito. Mas depois a gente vai aceitando, de pouquinho, a gente vai aceitando esses detalhes. Ok. Tá bom? Eu só queria falar eu que agradeço, né? Eu queria falar uma coisa e depois, Roberto, daí você me ajuda para a gente finalizar, por favor, tá? Eu só queria falar uma coisinha que o Roberto sempre me chama atenção, né? Ele sempre me chama atenção. Eu sempre fico falando, gente, vamos olhar para a sombra, vamos olhar para aquilo, vamos olhar. Esse olhar para a sombra, que na verdade não tem a ver com assumir a sombra, mas tem a ver com desmanchar, dispensar, ok? Esse dispensar para que a gente possa lembrar que a gente é o Filho de Deus. Quando a gente lembra, mesmo que só um pouquinho, né, a extensão daquilo que a gente pode chamar de amor, né? Aqui, que é o perdão, mas a extensão disso vai ficando mais fácil. Nosso contato, nossa confiança no Espírito Santo também vai ficando mais fácil. Então, é por isso que eu vivo insistindo para vocês. Roberto, por favor, aí a gente termina, que o nosso tempinho já foi. Por favor. Tá bom. Obrigado, Maria Amélia. Eu fico feliz assim, com a participação de todos. Mas eu queria só que você comentasse nesses momentos finais uma coisa que me fez lembrar, abrindo um pouco a janela e entrando luz em todo esse nossa reunião, me fez lembrar uma coisa do curso, né? Palavras do curso. Deus, ele não está muito preocupado com a forma, ele está preocupado com o conteúdo de cada um de nós. E ele nos dá uma dádiva que Deus nos dá, que é olhar a face de Cristo em todos nós. Você poderia, assim, nesse pouco tempo que nos resta, comentar sobre olhar a face de Cristo? Obrigada, Maria Amélia. Eu que agradeço, amor. Viu? Eu que agradeço. Não falei para vocês que ele ia puxar minha orelha de novo? É assim, ó, tá? Isso é adorável, né? Isso é adorável. Vamos lá. Olhar a face de Cristo, ela não vai ser muito fácil enquanto a gente está aqui pensando que eu sou a Maria Amélia e você é o Roberto, tá? Então, por enquanto, a gente olha isso. Mas, naqueles instantes em que o curso chama de instante santo, esses instantes que eles podem ser pontuais, pequenininhos, não tem importância, porque o Espírito Santo nunca vai deixar de aproveitar, não é? Ele vai reforçar essa ideia na nossa mente. É assim, quando eu libero o Roberto, tanto das coisas ruins quanto das coisas boas, eu libero qualquer coisa, qualquer conceito, na atitude, no comportamento, na coisa, e vejo que ele só pode ser o Filho de Deus.
Se ele está um pouquinho mais afastado dessa memória, ele tem algum comportamento esquisito. Se ele está um pouquinho mais próximo dessa memória, ele tem um comportamento mais gentil. Mas olhar a face de Cristo no irmão, em qualquer um, em cada um, mesmo porque o Jesus fala ali, né? Se você olhasse um só, pronto, acabou. Tá? Era um só, né? Numa pessoa só. Mas a gente ainda tem uma mente que pensa dualmente. E o Jesus não está bravo com isso, viu, Roberto? Tá? Ele não está nem um pouco bravo com isso. A única coisa que ele quer é que a gente se divirta um pouquinho mais nesse caminho. E lembre que não tem problema a gente olhar para dentro e ainda pensar, imaginar que existem as sombras, ok? Porque as sombras não são nada, elas são sombras, não são nada, não é nada. O que existe mesmo é o Cristo. Para isso, é assim, ó, eu conto para vocês que eu tenho um truquezinho também comigo, né? Assim, às vezes, quando eu tô brava com alguma coisa, ou quando eu quero parar para dar uma olhadinha de forma assim, eu paro e penso que a pessoa é só uma luz que ela tem no coração dela. Acabou, tá bom? Não fica com muito tempo com isso, não, porque senão daqui a pouco volta tudo, todas as imagens que a gente tem dela, o conceito, etc, etc. Mas só um pouquinho, uma fração de segundos que você imaginar que ela é só aquela luz do coração, pronto, acabou. Sabe, deixa para lá e você já entrega e fala para Jesus, para o Espírito Santo, fica com você, entendeu? Agora mantém essa imagem para mim e tal, e mudo de assunto, ok? Olhar a face de Cristo é isso, a gente tira todo o conceito, tira toda a visão que a gente tem, ou a percepção que a gente tem, né, o substrato que a gente deu para aquilo, e a gente se abre, tá? Então, é só para tirar um pouquinho a imagem, aí a gente usa a imaginação, faz umas brincadeiras como essa, e daí melhora. Se você quiser completar essa fala, Roberto, vai, por favor, tá bom? Aí a gente encerra. Eu só completaria com até uma frase do próprio curso, né? Uhum. Que ele diz assim, como vem a ser amável o mundo naquele único momento, naquele único instante em que vês a verdade acerca de ti mesmo refletida nas outras pessoas. Exatamente. Então, muito em paz. Fiquemos todos em paz. Jesus está conosco. Sempre, ele está sempre disponível. E, eu meninos, tenho uma frase. Eu tenho uma frase que eu uso muito. Jesus é o nosso melhor amigo e nele podemos confiar sempre. Então, paz para todos. Isso. Paz Obrigado, para todos nós. Eu que agradeço, amor. Deixa eu falar. Acredito que a gente consiga fazer mais uma reunião esse ano ainda, que vai ser no dia 16. Né? Que é uma próxima, daqui 15 dias, quarta-feira. E se alguém quiser dar uma sugestão, depois pode colocar lá no WhatsApp, sabe, ou fazer alguma coisa, falar comigo também, a gente conversa. Eu queria falar sobre isso hoje, e aí e depois a gente poderia até falar um pouquinho sobre o Natal, né? Tá? Amélia, existe um grupo de WhatsApp? Eu tenho um grupo no Telegram e tenho um grupo no WhatsApp, mas ele não ele é livre, né? De postagens livres, tá bom, Sol? Se você quiser, eu adiciono você lá. Pode ser? Tá bom. Ele é muito divertido. Obrigada, ele chama, o grupo chama Surtados no 100. Tá bom? É muito divertido. Tá, ok? Eu quero sim. Tá bom, gente. Quem quiser, aí fala, tá bom? Ó, um abraço, um beijo no coração de cada um, tá? Se a gente não tem medo de olhar para a sombra, a luz vai estar ali, logo depois, tá bom? Ó. Gratidão, Maria Amélia. Obrigada, Maria Amélia. Até breve. Obrigada, Maria Amélia. Gente. Obrigada. Beijo para todos. Beijo, Maria Amélia. Beijo para todo mundo. Tchau, gente.